Olá, bom dia, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma lição, a lição de segunda, em que o texto-chave diz aqui: há muitas coisas que não sabemos. Então, nesse conflito, nessa situação do mal, muitas coisas não entendemos. Não sabemos a razão de coisas que acontecem. E na nossa lição ele dá um enfoque especial no livro de Jó. Jó não conseguiu entender porque estava sofrendo tanto. Se ele era uma pessoa reta e justa, temente a Deus, seguia as ordens de Deus, convivia com Deus, e ele não entendeu nada quando começou a ter perdas, perdeu seus filhos, perdeu posses, depois a própria saúde. E ele não estava entendendo o porquê de tamanho sofrimento, tamanho mal vindo sobre ele. E a lição aborda para nós que nós não sabemos todas as coisas. A razão de tudo é Deus quem sabe. E nessa visão do grande conflito, quando a gente lê o capítulo de Jó no primeiro capítulo, no versículo 8, perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura, Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então, Jó não entendia, não sabia o que estava acontecendo. Mas nos bastidores do grande conflito, estava acontecendo ali um teste. Do teste sobre Jó, do seu caráter, para saber se ele continuaria com Deus, se ele continuaria firme com Deus, mesmo perdendo todas as coisas, mesmo que o mal viesse sobre ele. Então, as coisas giram em torno de Deus, no sentido de que Deus é quem está sendo acusado por Satanás. O seu caráter, a sua bondade. E todo o mundo à volta, os seres criados, estão observando toda essa situação, estão julgando, estão observando. E Deus tem interesse em que tudo seja feito com justiça, com retidão. E Ele precisa mostrar a todos os seres à sua volta. Os seres não caídos estão observando o nosso planeta, tudo o que está acontecendo aqui. Nós muitas vezes não entendemos e podemos passar por sofrimentos como Jó passou. Mas as verdadeiras razões do grande conflito, às vezes a gente não consegue entender. Para nós fica apenas esse alento que Deus já mostrou aqui na Bíblia para nós, que está acontecendo esse conflito, para a gente confiar, ter calma, paciência, que falta pouco. Aqui diz ainda no final que o Senhor deixou claro que havia muitas coisas que seu servo não sabia e não compreendia. Deus conversou com Jó e explicou para ele que ele não sabia muitas coisas, mas que ele, Deus, é eterno e sabe, criou todas as coisas. E então aqui diz ainda que até lá precisamos confiar na bondade de Deus, revelada de várias maneiras. Está revelada na Bíblia, está revelada no dia a dia. Precisamos ter mais fé. Jó não sabia que estava passando por um teste. Mas no final nós vemos que Jó teve tudo restaurado. Teve outros filhos, teve suas posses restauradas.
viveu depois em abundância. Deus restaurou a sua vida. Aqueles filhos que Jó perdeu, esses não foram ressuscitados ali, naquele momento. Mas quando Jesus voltar, nós sabemos que pela palavra de Deus, que é a verdade, aqueles filhos serão ressuscitados no dia da volta de Jesus. E o próprio Jó, que depois morreu, também será ressuscitado. E todos vão se encontrar. E o mal não mais existirá. Nós precisamos confiar nisso, crer na palavra de Deus. Nós não entendemos, não sabemos muitas coisas. O porquê de uma pessoa morre muito cedo com uma doença que vem de repente. Às vezes a pessoa mesmo seguindo as leis de saúde e acaba morrendo. Nós não entendemos, não sabemos muitas coisas. Mas a Bíblia nos revela que tudo será restaurado para aqueles que temem a Deus, que confiam em Deus, que amam a Deus. Que Jesus abençoe a todos. Fiquem firmes com essa fé, com essa promessa. Em nome de Jesus. Até amanhã. Grande abraço.